essa aproximação desse momento, se aproximar desse instante, isso requer uma aproximação em compreensão. Não há como você ter uma aproximação daquilo que está nesse instante aqui ocorrendo, se o velho modelo do pensamento estiver presente. Nós precisamos de uma mente silenciosa para uma aproximação desse instante. E por que nós precisamos desse silêncio? Precisamos desse silêncio porque sem ele não é possível uma visão real desse momento. Nós não temos uma visão daquilo que está aqui acontecendo. Isso porque está presente a presença daquilo que desfigura, daquilo que dá um colorido a esse instante, que é a presença do pensamento. Observe que todo o seu contato, nesse instante, com pessoas, ou com situações, ou com você mesmo, é algo que sempre a presença do pensamento se faz notar. Ele aparece constantemente dentro das nossas relações. Isso ocorre porque não aprendemos a entrar em contato com a vida de uma forma real. O nosso contato é o contato na desatenção. É a presença da desatenção. A presença do pensamento. Assim, o pensamento, ele nos dá uma visão particular de tudo que está presente aqui, inclusive e principalmente das pessoas. Existem diversos assuntos que nós temos aqui estudado com você, investigado com você, e todos esses assuntos diz respeito a esse fundo que nós trazemos. Essa estrutura interna, psicológica, que está presente em nós, constituída de pensamentos. Eu me refiro a esta pessoa que nós somos. Nós aqui estamos estudando a pessoa. Não intelectualmente, nós estamos tendo aqui a oportunidade de uma investigação disso, além das palavras. Essa é a forma verdadeira de investigarmos a natureza do eu, desse mim, desta pessoa. É a partir desta pessoa, desse fundo, dessa estrutura psicológica, que estamos tendo contato com o mundo à nossa volta. E estamos também nesse contato com nós mesmos. Essa psicológica condição é uma interna condição de ignorância. Então, nós não temos uma visão da vida. Nós não temos a realidade da vida sendo vista. Porque nós estamos olhando a partir desse fundo. Nós não nos damos conta que aquilo que estamos vendo é, na verdade, aquilo que nós somos. O seu contato com alguém não é o contato com ele, é o contato com o pensamento que você tem sobre ele. É o pensamento que você tem sobre ele que está determinando esta qualidade de relação. Se o que você tem do outro é apenas um pensamento, e é isso que nós temos das pessoas, porque pessoas são vistas por nós
também a partir da pessoa, como nós nos vemos. Essa pessoa em nós é esse fundo, é esse modelo de pensamento construído. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos do outro uma imagem. Você é essa autoimagem, a imagem que você construiu sobre você. O elemento dessa construção é o pensamento. O pensamento em nós é o elemento que constrói a autoimagem. E a imagem que você tem do outro é parte desta autoimagem, que é a imagem que você tem sobre você. Portanto, o nosso contato com as pessoas é o contato a partir da pessoa. Qual é a verdade sobre a pessoa? A pessoa é um conjunto de lembranças, recordações, ideias, crenças, opiniões, conclusões. Isso é a pessoa. Qualquer definição que você tenha sobre você será a definição da pessoa que você aceita ser, que você entende ser, que você acredita ser. Isso é algo dentro do pensamento. Isso é algo dentro desse fundo. Esse fundo, esse pensamento, ou esse conjunto de pensamentos, que dá formação à pessoa, a essa autoimagem. Isso é uma estrutura psicológica de condicionamento pessoal, de condicionamento mental. Esse condicionamento psicológico está nesta mente que nós conhecemos. A nossa mente é uma mente condicionada. Uma mente que lida com as experiências a partir do conhecimento que ela traz, do conhecimento que ela tem. A presença do conhecimento em você é a presença da memória, das lembranças, das recordações. Portanto, todas as nossas relações são relações, na verdade, não com o outro, mas com a projeção que fazemos, com a imagem que temos, com as ideias que temos sobre quem é o outro. Nós não estamos lidando com a realidade, com a verdade, com aquilo que é real dentro das relações. Nossas relações são meros relacionamentos entre imagens. Os relacionamentos entre imagens são relacionamentos em isolacionismo, em separação, porque cada um particularmente está interessado em si mesmo e vendo o mundo a partir dele mesmo. Essa visão particular que nós temos do outro é a visão particular que nós temos de nós mesmos e que nós fazemos do mundo. Nesse isolacionismo, nesse modelo de existência centrada no eu, centrada nesta pessoa. Nós precisamos descobrir a vida livre desse condicionamento, desta mente condicionada. Precisamos descobrir a vida real, singular das relações. Não há como escapar das relações. A vida consiste de relações acontecendo. Mas aquilo que nós chamamos de relação, nesse contexto que fazemos,
a partir da pessoa, são meros relacionamentos. Nós estamos em relacionamento com pessoas. Nós temos relações com objetos, com situações, com lugares. Mas como tudo isso também parte desta pessoa, desta imagem, desse modelo construído pelo pensamento, nós não temos uma relação real absolutamente com nada. Nós estamos vivendo em um isolacionismo, dentro de um sentido de separação. Então fica muito simples a compreensão do porquê sofremos. Nós precisamos primeiro ter uma aproximação nesse nível aqui, de averiguação, de estudo, de aproximação pelas palavras. É necessário que nos encontremos aqui com palavras. Não pode haver um desencontro. Aquilo que é colocado pode ser acompanhado aqui, de uma forma simples e direta. Não se trata de discordar do que está sendo colocado, ou concordar com o que está sendo colocado aqui. Acompanhar isso é perceber que estamos apenas fazendo verificações bem práticas, bem objetivas. Então, nós nos encontramos aqui a nível de palavras. No entanto, nós precisamos ir além dessas palavras para uma visão real, direta, do que está sendo colocado aqui. Com palavras. Compreender que a vida, ela pode ser vivida em liberdade, livre do sofrimento. Compreender que esse sofrimento presente na vida do ser humano, essa confusão que tem se tornado em nossas vidas, de relações, são porque, na verdade, nós não estamos em comunhão com ele ou ela. Não estamos em comunhão com nós mesmos. Assim, nós temos instalado em nossas relações a contradição, a incompreensão, a não aceitação ou acolhimento da experiência do momento presente nessa relação com ele ou ela, porque estamos autocentrados, vivendo em nossas conclusões, em nossos objetivos. Estamos vivendo em nosso exclusivismo particular. Nós gostamos de algumas coisas que vêm dele ou dela, mas não gostamos de outras. A nossa vida, o nosso contexto de vida, é uma vida em conflito, em desordem, em confusão, em sofrimento, porque é uma vida centrada no eu, centrada no ego. Portanto, nós precisamos descobrir aqui a verdade sobre esta mente condicionada. Como estamos funcionando na vida a partir desta construção do pensamento, que é a autoimagem. Todos esses temas aqui, nós estamos abordando eles a partir de playlists aqui no canal. Você pode investigar qualquer um desses temas. Assim, qual é a verdade sobre esse elemento que dá base à construção desta imagem? Qual é a verdade sobre o pensamento? Essa é a pergunta. O que é o pensamento? Quando tocamos na questão do pensamento, nós temos que nos envolver aqui também com um outro assunto, diretamente ligado à presença do pensamento.
que é a questão do pensar. O que é o pensar? São playlists aqui no canal. Temos diversos vídeos abordando, aprofundando esses temas. Tema da autoimagem, o tema do pensar, o tema, o pensamento. A verdade sobre o autoconhecimento. Diversos assuntos aqui nós estamos com você explorando, acompanhando, olhando de perto. Portanto, o que é o pensamento? O pensamento em você é algo que se apresenta simplesmente como uma ideia. Na verdade, um conjunto de lembranças, de informações que vêm do passado, que são recordações de experiências passadas. Essas informações, esse conhecimento, essas lembranças, isso representa o pensamento. É a presença do pensamento, essas lembranças. É a presença do pensamento, todo esse conhecimento e memória que nós trazemos. Assim, qual é a verdade do pensamento em você? O pensamento em você é a recordação de algo pelo qual você passou. Essa é a presença do pensamento. Quando você tem um pensamento, a presença desse pensamento é a presença de algo que já foi. Nós não temos no pensamento algo vivo, nós temos no pensamento a lembrança do que já aconteceu. Assim, todo pensamento em você é somente uma lembrança. Há uma diferença entre a presença do pensamento e a presença do pensar. O pensar é essa mecânica, é essa forma como o cérebro traz de volta o pensamento. Quando o cérebro realiza um processo químico, elétrico, mecânico, de recordação, isso é o pensar. É com a presença do pensar que surge o pensamento, que é essa imagem, esse símbolo, essa representação mental do passado. Então, notem, nós estamos trabalhando aqui com você essa questão de como ir além deste eu, deste ego, desta autoimagem. Esta autoimagem é esse elemento presente, construído em nós pelo pensamento. Portanto, a compreensão do que é o pensamento é a base para o fim desta prisão psicológica de sustentação desta vida egóica, que é a vida nesta autoimagem. Esta autoimagem, ela tem criado uma prisão psicológica. Nela, esse sentido do eu, desse mim, está vivendo. Assim, tudo que nós sabemos sobre esse eu, sobre esse mim, nós sabemos a partir do pensamento. Esse mim, esse eu, é a pessoa. E nós estamos vivendo como pessoas. Viver como pessoas é viver nesta prisão psicológica, desta autoimagem. Romper com esta psicológica condição significa o fim para esta autoimagem.
Quando temos o fim da autoimagem, nós temos o fim do eu, o fim do ego, o fim desta imagem, desta ideia, desta crença de pessoa. Portanto, aqui estamos afirmando para você que há uma realidade presente, aqui nesse instante, num real contato com a vida nesse momento. Esse contato real é a verdade da relação. Mas desconhecemos esta relação com a vida, porque desconhecemos esse real contato com o momento presente. Porque estamos vivendo na autoimagem, na pessoa, nesse mim, nesse ego. O que temos do mundo, o que temos das pessoas, o que temos de nós mesmos são projeções que estão sendo sustentadas pelo pensamento. E por que isso está sendo sustentada pelo pensamento? Porque nós temos uma mente que está formatada assim, está condicionada dentro desse programa. A mente que está presente em nós é a consciência que nós conhecemos sobre nós mesmos. Esta autoconsciência, esta egoconsciência, esta mente egóica é a consciência desta mente condicionada. A verdade de uma aproximação real da vida e, portanto, de uma relação real com ela, de uma relação real com o outro, com o mundo, com as situações, com nós mesmos, requer um cérebro novo, uma mente nova, uma nova consciência. Isso se torna possível quando você descobre a verdade sobre o autoconhecimento. Aprofundar esses assuntos aqui, não teoricamente, através de palavras, mas aprendendo a olhar para nós mesmos nesse momento. Esse aprender sobre si mesmo é o que nos dá a base para irmos além desse mim. Portanto, a verdade se revela quando esta psicológica condição termina. A nossa vida, a vida da pessoa, a vida desse mim, é a vida nesse formato de separação, de dualidade. Nós queremos nos livrar da confusão, da desordem e do sofrimento. Mas é o pensamento que tem criado em nós o ideal dessa liberdade. Nós não sabemos o que é viver sem sofrimento. Não sabemos o que é viver em liberdade. Não sabemos o que é viver em amor. Mas nós temos o ideal do amor, o ideal da liberdade, o ideal da felicidade, o ideal da paz e assim por diante. O pensamento em nós, tudo o que ele elabora está dentro de uma afirmação nele mesmo. Assim, o ideal da paz é uma projeção criada pelo pensamento sobre a paz idealizada. O ideal da felicidade é um ideal criado pelo pensamento sobre o que ele projeta ser a felicidade. Assim é com o amor.
Nossas relações são conflituosas. É isso que sabemos. Todo esse ideal de alcançar algo diferente daquilo que está aqui parte desse princípio de dualidade. Nós estamos sempre olhando para o contrário, para o oposto, a partir desse lugar. O que podemos ver a partir desse lugar é parte desta imagem que está sendo projetada. Então, todo o ideal que você tem do amor está sendo projetado pelo estado de imaginação que o pensamento está construindo sobre o amor. Isso vale para a verdade, para a paz, para a felicidade e tudo mais. Aqui estamos nos aproximando de uma visão da compreensão dessa dualidade, dessa ideia do contrário, dessa ideia do oposto. Nós precisamos descobrir nesse instante o que é lidar com aquilo que nós somos, com aquilo que está presente aqui. Olhar de perto, sem qualquer rejeição, sem qualquer luta, sem qualquer ideia sobre o que deveria ser. Apenas olhar para o que está aqui, para aquilo que está presente nesse momento. Assim, a presença do autoconhecimento é aquilo que lhe aproxima da verdade, de todo esse descondicionamento mental, de todo esse descondicionamento egóico, do fim para esse condicionamento psicológico. Porque aqui, nesse instante, nos aproximamos de uma atenção sobre aquilo que está presente nesse instante. Sem qualquer ideia do futuro. A ideia do futuro é uma projeção do pensamento. Quando o pensamento se projeta nesse futuro idealizado, ele está criando ainda uma outra ilusão, que é a ilusão do tempo. A ideia, a imaginação de que amanhã ou no futuro ele será feliz. Veja, isso é parte desse jogo da autoimagem, do próprio ego, da própria pessoa. Ela idealiza a paz amanhã. Você idealiza a felicidade amanhã, o amor amanhã. A verdade da aproximação do fim para a confusão, desordem e sofrimento é aprender a olhar para esse instante, para esse momento presente, tomando ciência desse movimento, que é o movimento do eu, que é o movimento dessa autoimagem. É isso que estamos com você aqui investigando, aprofundando. O fim desta autoimagem é o fim desse movimento, que é o movimento do pensamento. É o fim desse fundo psicológico de identidade egóica. Portanto, descobrir o que é se aproximar desse momento é descobrir o que é estar nesse instante trazendo atenção sobre aquilo que está presente aqui e agora. Parte daquilo que está presente é esse estado interno de confusão, de desordem, sofrimento, que o pensamento está estabelecendo. Olhar para isso sem qualquer ideia, ideal, objetivo de se livrar, é trazer atenção para esta reação. É assim que nos aproximamos do fim desta dualidade, do fim desta particular visão do eu. É assim que ocorre o fim para esta autoimagem. É isso que estamos com você aqui investigando.
O que é se aproximar desse momento em atenção, em completa atenção, dentro de uma aproximação da visão da verdade sobre si mesmo, sobre quem é você. É isso que abre a porta para a ciência da meditação. E quando floresce a meditação, nós temos o fim para essa psicológica condição de mente condicionada, de ego-identidade, de autoimagem. Esse contato com o outro sem a autoimagem, sem o eu, sem o ego. Esse contato com a vida, sem esse sentido de separação, é a presença do amor, da liberdade, da felicidade. É isso que estamos trabalhando aqui com você, nesses encontros. Nós temos encontros online nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo trabalhando isso com você. São 2 dias juntos. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link, WhatsApp, para participar desses encontros. Além desses encontros online, nós temos encontros presenciais e também retiros. Se esse é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite, já deixa também aqui o seu like, se inscreve no canal e aproveita e coloca aqui no comentário. Sim, isso faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. O que é autoconhecimento? É a aproximação daquilo que é você, a investigação daquilo que é você. E há 2 aspectos aqui. O primeiro é a investigação daquilo que é você, porque você se confunde com isso.